E nesse vídeo, pessoal, eu vou te contar 7 decorações que eu jamais colocaria na minha casa e que eu não recomendo que você coloque na sua casa, pela falta de praticidade ou até mesmo porque já está fora de tendência. Bora comigo conferir as dicas? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você que é novo por aqui, aproveita, já se inscreva e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo, se o tema de arquitetura e de decoração lhe interessar. Pessoal, eu resolvi criar esse quadro falando dos itens que eu não usaria na minha casa e que eu não recomendo que você utilize na sua casa, ou pela falta de praticidade, ou porque está fora de alta tendência. E o primeiro item, que até pouquinho tempo atrás estava em alta tendência, mas eu não recomendo que você coloque, é aquela textura em cristal. Você já ouviu falar? É como se fosse um grafiato. Ela é uma textura, uma massa acrílica que você coloca preenchendo toda a parede e ela possui uns cristalzinhos que dá um certo brilho ali para aquela textura. Porém, essa textura, ela não está sendo mais tão utilizada justamente pela tendência agora da arquitetura, do design de interiores, valorizar mais materiais com características naturais, como pedra, madeira, o próprio cimento queimado, concreto. E quando você coloca um brilho ali, esses cristais, nessa textura, nessa massa, não fica muito elegante, né? Mistura um pouco ali do cimento com a pedra, então não fica tão legal, por isso que eu não recomendo. E essa textura de cristal, pessoal, quando é utilizada numa parede, é muito semelhante àquela textura grafiato, que já não está mais em uso, que até carrega um pouco o ambiente, deixa o aspecto pesado ali daquela parede, ainda mais se for colorido, se for um laranja, um vermelho, um verde, alguma cor assim que chame bastante atenção, não fica legal. O segundo item também é uma textura, um revestimento, e eu não recomendo, principalmente se tiver aquela textura bem artificial. O que é, gente? É o porcelanato 3D, porém é o porcelanato 3D com um adesivo em cima. Não sei se você já viu, mas esse porcelanato 3D, ele é uma resina epóxi que você pode cobrir todo o seu piso, inclusive você pode aplicar em cima de um revestimento cerâmico existente. Tem várias cores aí no mercado, tem desde aquelas cores mais simples, mais neutras, né, um cinzinha claro, aí já não vejo muito problema, porque realmente esse piso epóxi, ele é muito funcional, ele não possui emendas, ele não possui juntas, e ele é muito utilizado em áreas hospitalares, áreas onde você precisa ter uma maior higienização, porém ele é indicado mais para áreas internas, porque na parte de externa, na parte de fora, ele pode vir a amarelar com o tempo, tá? Esse porcelanato líquido 3D. E tem várias cores, como eu falei, tanto tem aquelas cores que elas são mais neutras ou monolíticas de uma cor só, ou possuem estampas. Quando você vem com a resina, aplica o adesivo em cima, por muitas vezes aquele adesivo mais marmorizado, imitando mármore, ou um adesivo imitando madeira, ou até mesmo tem até imitações assim de mar, né, ou de peixinhos ali, aí tem gente que coloca até no banheiro. Pelo próprio brilho desse piso, você vê que a madeira é um adesivo mesmo, que o mármore é um adesivo, denuncia, né, o aspecto artificial desse material, por isso que eu não curto muito e não indico para você. E agora, pessoal, vou falar de um item que na realidade faz parte das tendências de 2023, que são os móveis numa linha um pouco mais orgânica, etc. Mas vou falar de um item específico, que é o sofá curvo. Não é que eu não recomendo você tê-lo na sua casa, porém, se você pensar um pouco na funcionalidade, talvez não seja a melhor opção para você que tem a sala pequena. Porque o sofá curvo, ele vai deixar um pouco desconfortável aquelas pessoas que ficam nas extremidades para ver uma TV. Principalmente se for uma sala pequenininha, não é legal, né, que a pessoa fique olhando assim pro lado e não consiga enxergar a TV. Estou falando naqueles casos, tá, gente, da pessoa que tem a sala conjunta, a sala de estar com a sala de TV e possui só o sofá para aquela TV, né? A maioria aí dos brasileiros possuem esse tipo de sala. Agora, se você tiver uma sala enorme ali, que dá para você ter um sofá somente para a sala de estar e outro sofá para a sala de TV, aí eu não sou nem um pouco contra. Na realidade, eu acho até bonito, muito bonito e elegante esse estilo de sofá, porém é legal que você pense duas vezes antes, se você estiver pensando em comprar
um para seguir as tendências aí de 2023. E se for o seu caso de ter uma sala pequenininha, aí vou recomendar que você tenha mesmo um sofá um pouco mais reto, ou pode até mesmo ser retrátil, se couber na sua sala, né? Se ela não for tão minúscula, dá para você ter até mesmo um sofá retrátil que vai lhe atender muito melhor do que um sofá curvo. Outro item também que estava muito em alta tendência, e você sabe, né, quando lança no mercado, várias pessoas compram, acaba que aquela tendência ela fica um pouco desgastada, não é essa palavra que eu queria falar, mas assim, cai um pouco em desuso depois de um certo tempo, quando muita gente usa durante muito tempo. O que são? Aqueles quadros que é um conjunto de 3 ou 4 quadros, que geralmente é um do lado do outro, formando um desenho único, paisagem ou algo assim. Esses quadros, eles não estão mais sendo tão utilizados, eles já cansaram, né, gente? Não sei vocês, mas eu já estou cansada de ver. Quando eu vejo nas lojas vendendo esses quadros, eu já nem fico olhando muito, porque me dá até uma certa repulsa, sabe? Se você quiser ter quadros e fazer uma composição legal na sua parede, é legal que você compre eles e tente fazer com a sua própria criatividade mesmo. Compra um quadro de um lugar, outro do outro, e que tenha um certo equilíbrio entre os quadros, né? Mas esses 3 quadros que formam um único desenho, eu acho assim muito over. Eu não curto muito. Eu preferiria comprar quadros separados e eu mesma montar a minha própria composição, um gallery wall, que fica muito legal. Ou você pode comprar um quadro único de algum artista local da sua cidade, alguém que você queira valorizar a arte dele, que já é uma forma de incentivar esses artistas independentes, né? Acho que ficaria muito mais interessante você apostar ou num único quadro de um artista ou em um conjunto de quadros que você mesmo pode comprar na internet, enfim, mas você mesmo montar, que vai ficar muito mais interessante, vai deixar a sua sala mais elegante. Esse 5º item, gente, presta atenção porque é uma dica super valiosa para você que pensa em comprar os seus móveis planejados. Antes da gente comprar, a gente sempre faz aquela pesquisa de preços, né, de tipos de madeira, o que eu vou colocar na minha casa, no meu projeto, e tem aquelas madeiras mais caras, que é a madeira maciça, a madeira que é o próprio compensado, ou tem aquelas que são um pouco mais acessíveis, que é o MDF e o MDP, e que são muito boas também e que dão um aspecto natural da madeira. Porém, tem algumas padronagens feitas pela maioria das empresas que tem um aspecto um pouco mais azulado ou uma aparência um pouco mais acinzentada, que descaracteriza um pouco a cor verdadeira da madeira, que dá para notar que não é a madeira de fato e não fica elegante aí no ambiente da sua casa. Por isso que eu vou te indicar que você sempre tenha essa percepção de quando for escolher as amostras lá com o seu vendedor ou com o projetista, verificar o fundo dessa madeira, se ela possui um fundo mais ligado para o alaranjado, para o marrom, que é a própria cor da madeira, ou se ela tem um fundo mais acinzentado e azulado. Aí foge desses fundos azulado e acinzentado, que não vai ficar legal. É uma dica que eu dou aqui para você, que com certeza vai fazer total diferença no visual final aí da sua sala, do seu quarto. Gente, outro item também, que embora já tenha colocado num outro vídeo, mas é algo que me incomoda bastante, é aquele sofá de veludo com capitonê que tem uns braços muito gordos, né? Já falei isso em alguns vídeos, mas é uma coisa que me incomoda bastante. Não recomendo que você tenha esses sofás, que eles são muito robustos e também acabam ocupando um espaço maior na sua sala, né? Esses braços de 20, 25 centímetros, aí tem aqueles capitonês imitando uma decoração meio que clássica, né? E tem esse veludo também. Esse conjunto aí dessas 3 coisas, como estou te mostrando aí do lado, eu não recomendo. Recomendo que você tenha um sofá mais leve, visualmente, pode até ser reto, pode até possuir os capitonês, se você gostar desses modelos com capitonês. Mas esses modelos que eu estou te mostrando ao lado, com certeza são muito mais elegantes. E geralmente eu fujo de 2 tipos de sofá, tá? Opinião pessoal minha. Um é esses sofás mais parrudos e outro sofá é aquela cor branca,
Independente do tecido, mas o branco ele sempre suja, você precisa ficar fazendo a manutenção sempre. A não ser que você nunca sente no sofá, que ele só seja contemplativo ali na sua sala. Aí eu ia até indico, porque ele é lindo, né? Ele deixa a sala mais elegante, mais fina. O branco, de maneira geral, o branco ele dá essa sensação de limpeza, de leveza, porém tem a questão da manutenção, então vale a pena você pensar 2 vezes antes de ter um sofá branco também. E agora eu vou falar de uma tendência que tem sido muito utilizada, mas eu não concordo em partes. É o LED colorido. O LED colorido, eu acho ele interessante em algumas situações. Eu não acho ele interessante e não recomendo quando você tem ele em arandelas na área externa, dentro de piscinas, né? Fica aquela cor azul, vermelho, verde e acaba que cansa um pouco, né? Esse colorido, esse excesso de iluminação colorida. Agora, exceto, tem uma situação, por exemplo, se você tiver um filho que tem um quarto gamer, que gosta dessas luzes mais neon, coloridas, eu acho interessante, eu até recomendo, até faria um projeto assim. Mas nesse caso, né, do quarto gamer, ou tem aquelas luminárias que são letreiros em neon, que são super estilosas e você pode colocar num hall de entrada da sua casa, ou pode até mesmo utilizar no trabalho, no seu escritório, ter algum cantinho ali do café, algo assim, colocar essas mensagens com letras em neon, eu acho muito bacana, acho bem estiloso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloca aqui embaixo pra mim qual desses itens você não usaria na sua casa, ou se tiver um item que você não concorda também, pode colocar aqui embaixo. E compartilhe também com aquele amigo que talvez gostaria de ouvir essas dicas. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!